Olá, amigos! Estamos aqui começando mais um Ponto a Ponto, recebendo hoje Ivana Rask e Eulália Bueno. E a gente vai conversar um pouco sobre a vida, sobre a valorização desse bem tão importante, tão precioso. Meninas, muito bem-vindas ao programa Ponto a Ponto. Obrigada, uma alegria para nós estarmos aqui. Muito obrigada também por essa oportunidade de falarmos sobre o suicídio. Como eu falei, a temática é vida e o lacinho amarelo de vocês aí já denuncia que vocês estão engajadas nessa campanha do Setembro Amarelo, onde se busca conversar, entender melhor o que acontece com alguém que resolve optar pelo suicídio, né? E trazer esclarecimento para as pessoas, né? Que eu acho que quando a gente não conversa, a gente não entende, tudo se torna mais complicado. Mas dentro do que vocês vêm estudando, eu sei que vocês estão pesquisando, se preparando para estar engajadas nessa campanha de Setembro Amarelo, quais são os motivos que levam a pessoa a desistir da vida, a querer realmente pôr fim a tudo? Na verdade, nós identificamos que são vários os motivos, né? É um tema bastante complexo, não dá para apontar uma única causa. Mas o que foi observado é que 90% dos casos de suicídio, eles são preveníveis. Eles podem ser prevenidos. Por quê? Porque em 90% dos casos das pessoas que cometem suicídio, está associado a algum tipo de transtorno mental. Então, transtornos mentais como a depressão, a bipolaridade e outros, a esquizofrenia, eles podem ser, então, gatilhos que levam a pessoa a cometer o suicídio. E nós sabemos que são doenças do corpo que devem e podem ser tratadas, né, com um médico, com um apoio psicológico, evitando, assim, essa consumação da própria vida. Mas, além disso, além da presença dos transtornos mentais, nós vemos que também, assim, as pressões do mundo, uma sociedade muito consumista, individualista, né? As pessoas estão se isolando cada vez mais, virtualizando as relações, e essa solidão muitas vezes leva a pessoa a sentir um vazio existencial e muitas vezes ela não consegue achar uma outra saída e parte para essa opção. Para quem convive em família, em sociedade, quais são os indícios, aqueles pequenos sinais que a pessoa que está pensando em cometer suicídio pode demonstrar e que às vezes a gente nem presta atenção, passa despercebido? Então, normalmente nós não damos muito valor a esses sinais. Os sinais, eles são sinais simples. A pessoa que começa a se sentir inútil e ela começa a dizer assim: melhor que eu não estivesse aqui, seria melhor se vocês não tivessem que ter trabalho comigo, né? O suicídio ele é mais frequente na faixa etária dos 15 aos 29 e acima dos 75. Então a pessoa que começa a se despedir, começa a se desfazer dos bens, começa a sentir uma tristeza interminável, ela não tem mais alegria de viver, ela não se interessa mais em fazer planos para a vida, são sinais que nós vamos observando e que podem dar indícios. E é curioso, Jane, que às vezes a pessoa diz assim: ah, mas quem ameaça que vai se matar não faz, porque quem vai se matar não ameaça. E não é verdade, isso é um mito. A pessoa que vai se matar, ela dá pistas. Ela diz: melhor seria que se eu não vivesse mais, seria melhor se eu não estivesse aqui. Então nós precisamos estar atentos a isso para auxiliar essa pessoa, né? Que muitas vezes é o grito que ela está, né, nos direcionando por socorro e nós não conseguimos perceber. Você estabeleceu uma faixa etária aí e a gente viu que uma parcela muito jovem, né? Então você imagina que um jovem, como compreender que ele perdeu o encanto pela vida diante de tantas possibilidades que ainda se tem, né? De se fazer, se reinventar, de recomeçar. Diferente às vezes até de quando tem uma certa idade, que você talvez possa olhar para trás e dizer: não, tudo que eu tinha para fazer eu já fiz, né? Não tem mais nada que eu possa, eu não tenho mais nem como recomeçar. Mas já um jovem não. Por que, assim, tantos jovens ainda com esse desencanto pela vida? Existe também uma pesquisa que mostra que cerca de 20% de crianças e jovens são também acometidas por transtornos mentais. Então, esse é um elemento importante. Junta-se a isso, por exemplo, a fase da adolescência, a questão da autoafirmação, da inserção daquele jovem, daquele adolescente num grupo, né, a autoafirmação dele, a pressão de uma sociedade que exige resultados, em que você é avaliado pelo que você tem e não pelo que você realmente é, né? Esses padrões que foram criados por essa sociedade consumista, a questão dos relacionamentos cada vez mais virtuais.
Então o jovem hoje, você observa que ele está sempre com o celular à mão, enviando mensagens. Muitas vezes você observa um grupo de jovens no mesmo ambiente, cada um com o seu smartphone, e às vezes eles estão se comunicando por mensagens entre eles. Mas muitas vezes eles estão aqui de corpo presente, mas eles estão vivendo relações apenas virtuais. Então hoje para o jovem, o que tem valor? Quantas curtidas que ele vai ter na postagem dele do Facebook, né? Como é que vai ser esse perfil dele nas redes sociais, quantos amigos ele vai ter, ele vai angariar. E ele se esquece que, na verdade, os amigos, a amizade é algo que se constrói com o relacionamento. Não é? O fato de ter milhares de seguidores numa rede social não quer dizer que ele tem amigos. E às vezes ele descobre isso. Outra coisa que também tem provocado a hiperexposição nas redes sociais. Então, às vezes é um vídeo que vaza, que vai para a rede social em uma situação constrangedora, de nudez, de cena erótica, em que o adolescente estava envolvido e ele se sente humilhado por aquela situação, que ele não teve controle e muitas vezes ele acha que não tem outra saída a não ser a vida. Então, a gente observa que são vários os fatores e nós precisamos estar muito atentos. Porque antigamente, quando os filhos estavam em casa no quarto, os pais se tranquilizavam e diziam assim: meu filho está em casa, ele está salvo do perigo. E hoje isso não é mais verdade. Com quem ele está? Que ambientes ele está frequentando? Porque ele frequenta ambientes pela rede social, pela internet. E nós também temos que lembrar que nessa fase da adolescência é que o corpo já pleno, o espírito vai tomar conta desse corpo e vai ter condição de trazer à tona tendências e recordações de outras vidas, principalmente aquelas que vieram bem definidas para ser trabalhadas nesta oportunidade. E nós, os pais, estamos muito voltados para atender às necessidades materiais. Veja as campanhas de evangelização, a convocação que é feita aos pais de que essas crianças que estão sendo chamadas a todo tipo de competência, tem que falar vários idiomas, tem que participar de um esporte, tem que se enturmar no grupo de sociedade, mas eles não pensam nos filhos como espírito que vão ter que lidar com decepções com eles mesmos. Então é nessa idade que surgem os desafios do crescimento, tanto físico quanto espiritual. E eles começam a se decepcionar, sentindo-se frágeis perante a competência que o mundo pede deles. Então eu acho que também isso converge para que as frustrações sejam tão grandes e eles não estejam equipados de conhecimentos da espiritualidade, não estejam íntimos com Deus, né, com a religião, para poder ter um recurso de saber o porquê estão aqui, muito além do corpo. Como você bem falou, às vezes a gente não percebe, não vê os avisos que vão sendo dados, né? Aquelas pequenos comentários que a gente muitas vezes não é drama. Por que essa nossa dificuldade tão grande em perceber que ali existe um problema de fato, né? Porque muitas vezes quando a gente escuta, fulano cometeu suicídio, você diz, mas ele estava tão bem, seguindo a vida normal, trabalhando, estudando, família, você não conseguia ver ali indícios, né? Então, por que essa nossa dificuldade em perceber, muitas vezes, esse pedido de socorro que eles nos fazem e a gente não consegue enxergar? Eu acho que a Ivana, ela colocou isso bem quando ela disse da virtualização do afeto. Então, está faltando que nos abracemos mais, olhemos mais nos olhos, deixemos de lado o computador, a internet, o WhatsApp e sintamos, porque a aproximação faz com que você sinta a criatura. E lembrar que no meio de todos esses apelos que são feitos, também existe o apelo silencioso. A pessoa vai se anulando e nós não percebemos que estar mais calado, estar mais isolado não é um procedimento normal. E não desperta em nós a afetividade suficiente para chegar à pessoa e dizer: não é normal você estar dessa forma. Por que você está se isolando?
Porque ficar calado, isolado, muitas vezes é o grande apelo que aquele espírito está fazendo. E às vezes na adolescência isso para os pais é muito normal, é coisa da adolescência, né? Exatamente. E os pais estão tão envolvidos com as questões do dia a dia, né, com o trabalho, que muitas vezes eles não têm tempo. Eles chegam em casa cansados e muitos pais também estão nessa jogada da virtualização. Muitos pais também estão vivendo relacionamentos virtuais e acabam se esquecendo daqueles que estão ali mais próximos, né, dentro de casa. Dentro dessas estatísticas do suicídio, existem regiões, lugares, países onde esse número é maior? E por quê? Que condições esses países têm que propiciam esses números maiores? Então, quando se avalia em números relativos, né, relacionado ao número de casos de suicídios com a população, nós observamos que o maior número de casos são em países de economias pobres ou médias. Os países ricos têm uma porcentagem menor. Cerca de 75% dos casos de suicídio acontecem em países mais pobres. Mas nos países ricos, se nós observarmos em números absolutos, o número é grande. Mais de 50% dos casos de mortes violentas nos países ricos são causadas pelo suicídio. Então, na verdade, o suicídio ele é uma questão de saúde pública no mundo, no Brasil e no mundo. Agora, no Brasil, percebeu-se que o índice de número de casos de suicídio que tem crescido, né, o Brasil está na contramão do mundo, enquanto na maioria dos outros países os casos vêm reduzindo. O Brasil, embora não esteja numa das posições principais em números de casos, mas aqui no Brasil tem crescido. Isso é que tem preocupado os especialistas. Então nós temos a região norte como a campeã absoluta dos casos de crescimento do número de suicídios, seguida da região nordeste, da região sudeste, depois a centro-oeste e a região sul. Mas nós temos observado que em todas as regiões esse número tem crescido bastante. E um fato que também nos chamou a atenção, né, e nós que estamos hoje aqui em João Pessoa, na Paraíba, é que a Paraíba é o estado brasileiro com o maior índice de crescimento de suicídios. Mais de 140% de crescimento no período de 2002 a 2012. Então é um dado, né, que tem que nos deixar alertas. Por que está crescendo? O que está acontecendo aqui conosco? Quando a gente falou da faixa etária também, a gente percebe que crianças também estão entrando dentro dessa faixa etária. Então a gente imagina que, claro, que em momento nenhum a gente acha que seja justificável, né, em momento nenhum da vida. Mas uma criança, talvez às vezes, dependendo da idade, ela não tem nem percepção ainda do que é a vida de fato, né? De tudo que ela pode ainda construir ou não. É muito essa percepção de vida, de objetivos, né? De ser feliz ou não, ainda não é bem formado, né? Então, como acontece isso? Vocês que vêm pesquisando, quais são, dentro da infância, quais são as principais causas e o que pode estar motivando essas crianças nesse Olha, caminho? nós vamos responder essa pergunta baseada no quanto somos procurados na casa espírita, com a informação dos pais de que aquela criança é um problema dentro da família. E quando você vai avaliar a situação, na realidade, aquela criança é a que tem ainda a afetividade mais fragilizada. Ela acaba sendo como um para-raios, chamando a si toda a situação familiar. Então, essa fragilidade e a exposição da criança como espírito que a toda a carga que ela traz pendente, faz com que ela acabe chamando a si, muitas vezes, a culpa de tudo que está acontecendo no lar. Então, por exemplo, nós soubemos a questão de 2 anos atrás, por uma amiga que mora nos Estados Unidos, de um vizinho dela, um menino de 7 para 8 anos, em que os pais estavam discutindo o tempo de cada um para organizar a festa de aniversário deles, porque eles estavam muito preocupados com o que a sociedade ia pensar, de eles não darem atenção no fazer a festa do filho como faz de todo mundo. E aí ele se sentiu minimizado, porque ele percebeu que os pais estavam preocupados em fazer a festa, não por ele, mas para dar satisfação aos outros. E concluiu, ele deixou isso numa cartinha mal escrita, ele concluiu que ele estava sendo um peso para os pais. E ele se mata. Veja só. Então, essa falta de olhar e essa
cobrança excessiva que os próprios pais fazem de exigir uma responsabilidade, um crescimento imaturo, porque uma criança não está tendo tempo de ser criança apenas, de ser cuidada, de ser velada. Ela também está sendo convocada a dividir a responsabilidade da casa, num período ainda que ela é frágil. A gente viu recentemente o alarde que foi o jogo Baleia Azul, né? Sim. Então, muitas crianças que talvez nem fizessem parte desse contexto que você me explicou, pelo jogo, entraram e acabaram no suicídio ou prestes a cometer o suicídio. Como é que a gente pode ver essa situação? Eu li no livro, esse livro, né, do André Trigueiro, que a gente gosta muito, Viver é a Melhor Opção, ele faz uma analogia, que se você joga um palito de fósforo numa grama verde, o palito se queima e não acontece nada com a grama. Mas se estiver seco, mato seco, o fogo vai se alastrar e pode se transformar num incêndio. Então, na verdade, esses gatilhos, eles apenas disparam algo que já está na criança. Então, uma criança que ela é equilibrada, que ela vive num ambiente equilibrado, que ela não tem nenhum tipo de transtorno mental associado, ela pode até ter contato com isso, mas isso não vai contaminá-la. A criança, ela se deixa contaminar muitas vezes porque ela já não está bem resolvida, ela já está em sofrimento, porque ela se sente, às vezes, um peso para a família, não é? Muitas vezes ela é filha de pais que se separaram e ela leva a culpa por essa separação, porque muitas vezes um dos pais pode dizer a ela, não é? Eu e sua mãe brigamos tanto por sua culpa, por você, não é? E ela carrega esse peso. E ela não tem maturidade suficiente para compreender essa questão. Então, muitas vezes, diante dessa situação de sofrimento que ela já vive, ela entra em contato com Baleia Azul, com os 13 porquês da Ministério da Netflix, né? E ela acha que aquilo também serve para ela. Que se os outros estão fazendo, ela também vai fazer. E acaba que ela entende, né, que o jogo está dando atenção para ela, está se preocupando com ela, está acompanhando ela. Talvez a atenção que ela não recebe em casa, ela Exatamente. recebe, né, desse assediador virtual. Acompanha a minha vida e sabe o que eu faço, né? Acompanha as etapas e sabe que eu estou preparado para a próxima. E aí ele, chamado essa competência, ele também quer prová-la para um amigo virtual que dá mais atenção para ele do que os que estão com ele na casa. E aí, qual é o papel dos pais nesse momento? Em observar, em perceber e tomar as devidas providências, como é? Pois é, não é? Não é à toa que nós somos pais, nós temos uma responsabilidade com aqueles que nós recebemos como filhos. Então, os pais precisam estar atentos aos seus filhos, né? Observar realmente o que eles fazem. Criança não tem que ter privacidade, né? Adolescente não tem que ter privacidade. O pai tem que entrar no quarto dele a qualquer momento. Claro que ele bate, pede licença, não é? Ele dialoga com o filho. Meu filho, o que você está fazendo? Onde você está? Você está brincando agora em quê? Ele pode pôr um aplicativo no celular do filho, ou no notebook, ou no computador, no iPad, ele pode colocar um aplicativo que, sem que o filho saiba, ele assessora, ele vai observando, ele tem acesso aos sites que o filho está acessando, o que ele está fazendo na internet. Então, os pais, eles precisam estar atentos. Dar a autonomia do filho, do adolescente, da criança, mas o pai tem que estar observando, né? É o cuidado, é mostrar para o filho, olha, meu filho, eu me preocupo com você. Não é? Porque se o filho diz assim, pai, você está me vigiando? Não, eu estou te acompanhando porque eu me preocupo com você e eu quero estar do seu lado. Então os pais, eles têm que realmente ficar atentos, não é? E perceber esses sinais. De repente a criança se isola, ela não quer mais brincar, ela só fica no quarto, ela só está na internet. Por quê? Isso não é normal. Então a gente precisa observar e acompanhar. Como eu disse, às vezes na adolescência os pais acham que isso é muito comum. Até porque na sua adolescência tiveram essa fase e trataram como se fosse algo normal, né? Como uma vez, um caso de uma amiga, e eu dizia, mas só vive trancado no quarto, só vive jogando, não interage, cadê os amigos? Ela disse, não, mas tu não sabe que é assim? Na minha adolescência eu também só não vivia no computador. Eu disse, não, mas você também saía, quando seus amigos chegavam em casa, você largava o computador, ia conversar com os amigos. E isso não vejo aqui. Os amigos não frequentam a casa dele, ele não frequenta a casa dos amigos, não há outras interações sociais. E nós temos que ver também hoje como está alto o número do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Por quê? Porque é um apelo que aquela criança está fazendo de ter uma atenção afetiva dos pais para com ela,
que eles não se incomodam nem que essa atenção venha na forma de agressão. Às vezes eles fazem tudo para ser tocados pelos pais, até agressivamente, mas para sentir de alguma forma. Então veja a descompensação emocional e a falta do diálogo, porque a agressão, ela culmina exatamente com a falta do diálogo. Então o apelo está sendo feito veementemente. E eu acho que o apelo maior é: dê ao seu filho uma orientação religiosa. Porque ele não quer ir para a escola, mas você o obriga. Ele não quer comer, mas você o obriga. Por que deixá-lo à vontade para escolher a religião no futuro, quando a formação da religiosidade é importante a partir de agora? Para que, sabendo a que veio, ele saiba que o mundo é o exato lugar onde ele tem que aprender a lidar com decepções. E tudo que a gente tem feito é exatamente para que os nossos filhos nunca se decepcionem. Então nós não estamos permitindo que eles recebam a vacina contra a decepção, sabendo que eles são espíritos imortais. Então acho que essa preocupação dos pais tem que ser muito forte, muito grande. Essa próxima pergunta eu vou direcionar para você, que eu sei que é a sua área de foco do seu estudo, que é com relação às consequências espirituais daquele que comete suicídio, né? Porque quando não se tem essa visão, essa percepção da continuidade da vida, tudo, digamos, é favorável ao suicídio, né? Porque você imagina que, pronto, eu acabo com a minha vida, acabo com o meu sofrimento, com a minha dor, com o meu problema. Mas aí nós, espíritas, já estudamos e vimos que a vida não cessa com a morte do corpo físico, que existe uma continuidade. E isso recorre em consequências. E eu queria que você nos explicasse que consequências são essas. São consequências muito dolorosas e que nós temos que lembrar que é um fator muito presente no ser humano, só parar para analisar a situação depois que ela acontece. Então, esses apelos que as nossas crianças estão fazendo é exatamente porque a pressão para que elas sejam criaturas competentes na sociedade não dá tempo para que eles compreendam através da religião que a convivência na sociedade é apenas um dos fatores de crescimento espiritual. Então, a frustração material, sem que ele tenha esse conhecimento, para ele acaba com a vida dele. Então, na realidade, ele já acha que a vida acabou, ele só vai encerrar de uma forma física. Mas as consequências são muito dolorosas. Nós temos visto em reuniões mediúnicas e também orientação de espíritos amigos, de que essas mentes tumultuadas, aceleradas, prontas, como se fossem equipamentos de computador, para assimilar, para processar muito rápido, muito velozmente tudo que está acontecendo, não está permitindo que eles se conheçam. Então a incidência das influências espirituais sutis estão convencendo-os de que realmente eles são uma fraude, que eles não vão ser capazes de lidar com isso, vão implantando derrotismo, vão assumindo quase que o controle e conduzindo passo a passo a que eles enxerguem que realmente não há saída. Então, as consequências começam no exato momento em que o suicídio está para acontecer, não é depois que ele acontece. E a primeira grande dor é eles saírem desse estado hipnótico por força de ação do obsessor, que recua porque ele fica feliz que eles tomem ciência do momento do suicídio sem que haja mais tempo hábil de retroceder. Então eles vão perceber que estão caindo quando não podem mais se segurar. Eles vão sair num despertamento na hora do estampido da bala, quando eles não podem mais frear a atitude. E como você tocou no começo, nós vimos preparados com uma quantidade de fluido vital que promove a aderência do nosso campo perispiritual a cada célula do nosso corpo físico. Então é como se fosse uma ventosa com mais ou menos força de desprendimento. Então pense que você tem 100 trilhões desses pontos de fixação. E não é porque você tira a vida do físico que imediatamente cessa essa energia vital. Ela vai se desfazendo lentamente.
E o impacto daquele momento parece que fornece uma força ainda maior de que o espírito não desprendido passe a viver as sensações do corpo. E o que ele vive como ato maior é o instante do suicídio. Quando ele viu que em algum momento ele saiu de si e ele não coparticipou lucidamente para fazer a escolha final, mas ele foi deixado sozinho naquele exato momento, a sós com a sua consciência. Então essa dor é muito grande, mas ela é muito grande também para os pais, para os familiares ao redor, porque é a partir desse momento que eles vão conseguir perceber o quanto forem ausentes ou impotentes e sofrem muito, muito mesmo. Então é muito interessante você conseguir perceber como nós estamos dando brecha para as ações espirituais infelizes. Com relação ao que a gente chama de suicídio inconsciente, é aquele que não tem a intenção, não planejou, não pensou, mas inconscientemente vai prejudicando a sua vida, né? Com atos que ele tem, apesar de ser algo não planejado, mas ele tem consciência que ele faz mal, né? Como muitas vezes a gente bebe, fuma, sabe que aquilo pode prejudicar a doença, pode trazer doenças graves que acabam pondo fim à sua vida física, mas continua no vício, naquele hábito. Então, como a gente entender esse suicídio inconsciente e também qual o resultado que ele tem na espiritualidade? Porque diferente daquele que planeja, que toma atitude, que você diz assim, já começa antes, né? Esse também, antes, por anos, foi se matando ali. É interessante essa questão, porque nós que somos espíritas, nós temos essa consciência. Nós sabemos que nós somos responsáveis pelo corpo e que nós precisamos tratar bem desse veículo que Deus nos deu. Mas nós vamos entender que a maioria das pessoas, muitas vezes, tem uma visão materialista, de que a vida é esta, de que eu tenho que aproveitar o máximo que eu puder enquanto eu estou aqui, porque eu só tenho essa vida, não é? Então, por isso que eu acredito que seja inconsciente, porque a pessoa ela está agredindo o seu corpo sem saber que com isso ela está se prejudicando, que ela vai ter que responder com consequências no plano espiritual. Já que nós sabemos que a morte não existe, o corpo morre, o espírito prossegue vivendo. E o corpo perispiritual, que seria o corpo espiritual desse ser espiritual, ele traz consigo as marcas daquilo que foi feito no corpo físico, né? Então, por isso que muitas vezes nós temos relatos na literatura espírita de espíritos no mundo espiritual que ainda sofrem com reflexos de doenças do corpo físico, porque estão fixados naquelas sensações, naquilo que o corpo físico sentia, né? Não percebendo que agora a vida é outra, mas que como consequência daquele descuidado, daquele descuido que ele teve com o corpo, muitas vezes ele acaba sofrendo consequências ainda depois de não ter mais o corpo físico, mas continua tendo as sensações, né? Não sei se a Eulália quer acrescentar alguma coisa. Ela estava falando e eu me lembrei de Paulo de Tarso, quando ele disse assim: Senhor, por que eu já reconheço os meus defeitos, mas não consigo superá-los? Então, muitas vezes nós reconhecemos as nossas deficiências, como você disse. Eu sei que a bebida me faz mal, mas eu bebo. Eu sei que atravessar noites insônias me faz mal, vem a prejuízo da minha saúde. Está na própria história do André Luiz, do retorno dele ao mundo espiritual. Mas é que são velhos e rançosos hábitos do espírito. E o espírito, embora reconhecendo, ele se sente impotente ainda de comandar uma atitude positivista. Então, quando Paulo expressou isso, a única diferença é que a partir desse reconhecimento, ele impôs todos os esforços de superação. Por quê? Porque ele deixou de lado, em segundo plano, o exercício da vida material e foi em busca do ser espiritual. Então, mais uma vez, fica aí comprovado que o homem precisa fazer o retorno a Deus. Ele precisa se integrar como criatura ao Criador e reconhecer que ele não é apenas um ser no universo, mas que ele é parte do universo. Então, valor que ele precisa se dar e que todo o resto ao seu redor está compactuando para que ele saia bem.
ao contrário do que na maioria das vezes nós percebemos, é que tudo está conspirando contra nós e aí nós nos sentimos impotentes. Então, reconhecer é a fase mais fácil, mas não basta reconhecer. Você tem que entrar com todos os seus esforços para superar, porque realmente eu acho que o suicídio involuntário ou inconsciente, ele é altíssimo, muito alto mesmo. Se tivesse uma estatística, a gente ficaria assustado, de cabelos em pé. Dentro da literatura espírita, a gente já viu alguns casos onde alguns espíritos em existências são recorrentes ao suicídio, né? Como é que a gente pode explicar que uma vez que numa existência você cometeu o suicídio, se deu conta, a gente sabe que por mais que a gente não tenha o véu do esquecimento, mas a gente fica com algumas impressões, alguns sentimentos ficam ali, né? Então, como é que se perde esse sentido da vida e sucessivamente em existências se comete suicídio? Eu penso que da mesma forma que as estatísticas mostram que a pessoa que tentou o suicídio nessa existência, ela tem 50% de chances a mais de tentar novamente. A pessoa tem de 5 a 6 vezes a mais de chance de tentar o suicídio se ela já tentou. Então, o espírito traz essa lembrança, algo que ele já viveu e que ele considerou como sendo uma fuga naquele momento e que pode aflorar novamente nessa reencarnação. E como você falou, a literatura espírita tem vários casos, nós lembramos de Ivone Pereira, que sabe, que tem consciência de que foi suicida em algumas reencarnações e que nessa última lutou muito para evitar esse tipo de sentimento, porque era uma reencarnação decisiva para ela. E com o esforço, com a ajuda da espiritualidade amiga, ela consegue, sai vitoriosa, Então eu vejo em Ivone Pereira um grande exemplo de mudança, de modificação na trajetória espiritual completa, uma guinada, Porque segundo os relatos, na última reencarnação anterior a Ivone, que ela foi Leila, ela morreu pelo suicídio. E de repente ela volta agora e consegue se disciplinar, com uma mediunidade ostensiva como ela tinha, ela consegue se disciplinar com o auxílio da religião, da religiosidade que ela tinha, com o trabalho em benefício dos outros. Então ela se anulou para viver em função do outro, em auxílio ao próximo, e isso deu forças a ela para que ela vencesse esse instinto de fuga da vida. E porque normalmente nós trazemos impresso nas nossas lembranças a situação que nos levou ao suicídio. Então, qual foi o fator primordial que nos fez chegar a um ponto de tal constrangimento ou tal desequilíbrio que nos conduz ao suicídio? Então, como não há interrupção de continuidade, nós não vamos desistir aqui, pular uma distância para recomeçar lá na frente. Nós vamos voltar exatamente do ponto que deixamos. Então nós vamos ter que enfrentar, nós vamos ter que aprender a refazer aquilo que foi o maior obstáculo para nós. E eu acho que é nessa fase da vida, então depende da circunstância de cada um, que nós vamos nos sentir mais próximos do perigo. E onde nós devemos ter já formulado toda a estratégia religiosa, toda a compreensão do espírito que sou, para acreditar em algo que vai além da vida e que vai me chamar a essa responsabilidade, que eu vou continuar vivendo. Então eu acho que a doutrina espírita é indiscutivelmente hoje a religião que mais nos explica as razões pelas quais estamos aqui e invalida o suicídio. Mas nós precisamos entender isso, nós precisamos assimilar isso. Para a gente finalizar, eu sei que vocês estão viajando por vários lugares, passando em vários centros, fazendo a palestra e levando essa discussão, o estudo que vocês fizeram com relação a esse tema. E eu acredito que muitas pessoas devem chegar para vocês, pessoas que já pensaram, que já até tentaram cometer o suicídio, e chegaram para vocês para dizer o que as fez desistir, o que as fez retomar o gosto pela vida, tentar mais uma vez, se reinventar, se refazer. Então eu queria que vocês dissessem que motivos são esses que fazem as pessoas recomeçarem, retomarem. Nós tivemos, eu tive a oportunidade de participar em abril passado de um encontro na cidade de Torres, no Rio Grande do Sul.
a temática era justamente essa, a defesa da vida na obra de Ivone Pereira. E nós tivemos o relato de uma pessoa que estava lá presente, dizendo exatamente isso, né? Que ela, num determinado momento da existência, ela entendeu que aquela era a única saída para ela e que ela realmente precisava fazer aquilo. E não se sabe, não me recordo exatamente o detalhe, mas ela disse que alguém entregou para ela um livro e disse a ela assim: a sua vida está ruim, você está pensando em se matar? Tudo bem, eu entendo. Faz um favor para mim, só lê esse livro aqui antes, tá? Leia esse livro, depois que você lê esse livro, se ainda assim você quiser se matar, eu vou respeitar o seu desejo e vou achar que você está certa. E ela disse que estava assim, muito deprimida e disse: essa pessoa está maluca, querendo que eu leia, né? Mas levou o livro para casa e de repente começou a folhear e foi se interessando e depois que ela terminou de ler o livro, ela descobriu que ela não queria mais se matar. Era o livro dos espíritos. Então eu penso que na verdade o que motiva as pessoas a resistirem é a esperança. É a esperança de que aquela situação de dor, ela pode ter fim, que não vai ser para sempre. E quando você tem essa esperança, você tira forças, não se sabe de onde, né? Mas você tira forças e os amigos espirituais estão ali te ajudando para que você possa superar aquele trauma. Eu ouvi um outro relato também muito interessante, um companheiro nosso que mantém um programa de rádio numa cidade pequena do interior de Goiás, em Morrinhos. Ele mantém às próprias custas um programa na rádio local há mais de 15 anos. Quando ele fez esse relato? Atualmente deve ter mais de 20 anos. E ele disse que numa determinada época ele estava com muita dificuldade financeira para manter o programa. Ele não tinha apoio, não tinha patrocinadores e ele pensou então em parar. Ele pensou: bom, já fiz o que eu podia, já contribuí muito, então acho que vou parar com o programa. E nesse dia que ele teve esse pensamento, ele entrou numa lanchonete da cidade e tinha lá uma jovem. E quando a jovem ouviu, ela disse: você é o fulano de tal, que faz o programa na rádio? Ele disse: sim, sou eu. De repente essa jovem se ajoelhou aos pés dele, beijou as mãos e disse assim: eu te devo a minha vida. Aí ele ficou assustado com aquilo e disse: como assim? O que eu fiz? Eu estava decidida a me matar, porque eu estava muito infeliz, eu tinha acabado um relacionamento amoroso, eu não via sentido mais para a minha vida e eu resolvi que eu ia me matar. Então era um domingo, horário de almoço, a minha família toda em casa, reunida, eu me tranquei no quarto e eu liguei o rádio, que era para fazer barulho com a música, para que os meus familiares não ouvissem o que eu estava fazendo lá dentro, porque eu ia me enforcar. Só que quando eu liguei o rádio, estava passando o seu programa e você estava falando exatamente sobre esse tema. E dizendo que a morte não existe, que a surpresa de quem tenta se matar é que não vai haver morte. E eu parei e ouvi aquilo e entendi que era Deus falando comigo. Então você foi o mensageiro de Deus para me alertar e eu então resolvi não mais me matar. E desde então eu gostaria muito de encontrá-lo para te agradecer, porque você salvou a minha vida. Então ele conta isso para nós assim muito emocionado e disse: desde esse dia eu nunca mais pensei em acabar com o programa. Eu corro atrás, eu dou um jeito, mas a gente mantém o programa no ar. Eu acho que a doutrina espírita, e nós, principalmente nós, os espíritas, estamos sendo privilegiados, porque a doutrina nos presenteia com esse conhecimento sobre a razão pela qual estamos aqui. E ela mostra que a vida física não é o final, é um meio para que o espírito se recupere de deslizes passados e siga adiante. Então, todas essas estatísticas, livros como o do André Trigueiro, eles vêm nos dizer assim: há de haver escândalo, mas ai por quem ele vier. Então, muito mais do que para quem está tentando morrer, tentando desistir da vida, nos está sendo dada a oportunidade de ter olhos de ver esses gritos de aflição e cumprirmos a nossa tarefa, não como espíritas, mas como espíritos de Deus, olhando uns para os outros, sentindo, aprendendo a perceber a dor do outro, a se envolver com a dor do outro, não para cair com ele, mas para tentar erguê-lo. Então eu acho que tudo converge para o crescimento do espírito humano, porque não adianta que eu viva, eu não vou a lugar nenhum sem você. Então, importa que você também viva para ir a todos os lugares comigo também. Eu acho que é a grande mensagem deste momento. Giane, eu acho que é importante também nós lembrarmos
Para aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo, se eu já tenho algum caso na família, um ente querido, um amigo, alguém que já cometeu suicídio, o que eu posso fazer por ele? Podemos orar pelo nosso companheiro, porque a misericórdia divina, ela não desampara ninguém. Então, ele vai se beneficiar com as nossas preces, com as nossas orações, e certamente ele não está abandonado. Deus está tomando conta e no momento certo dará a ele a nova oportunidade para que ele refaça o caminho. Então, oremos pelos nossos entes queridos. Ivana e Eulália, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Espero que voltem mais vezes a Paraíba, já que gostaram tanto. Gostamos muito. A gratidão e a alegria é toda nossa, viu? Muito obrigada. Muito obrigada pela participação de vocês e muito obrigada a vocês que nos acompanharam. Como vocês sabem, fica lá no YouTube para que vocês possam assistir, rever quantas vezes quiser, mostrar a família inteira, né? Porque, como a gente falou no início, é um assunto que precisa ser discutido. A gente precisa tirar esse véu do preconceito, do tabu e discutir para que a gente possa realmente ouvir o outro, ver o que ele pensa a respeito e às vezes a gente perceber no outro aquela tristeza, aquela melancolia, aquele afastamento. Enquanto a gente se mantiver na ignorância, a gente não vai adiante, né? Então vamos encarar os assuntos com a leveza e tranquilidade que eles precisam, porque tudo faz parte da vida, né? Então deixo meu grande abraço a todos vocês e conto com a participação de vocês para o nosso próximo Ponto a Ponto, no sábado às 16 horas, horário local. Até lá!